Leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é After, da Anna Todd. Essa autora é muito conhecida porque ela nasceu no Wattpad, que é uma plataforma para escritores, sua grande maioria são amadores, então ela nasceu lá, por quê? Porque ela criou uma fanfic de One Direction. Exatamente, uma fanfic de One Direction. Sabe a banda? Exatamente, One Direction. E aí o que acontece? Nós temos esse vídeo dividido em duas partes. A primeira é considerações iniciais e sinopse, e a segunda são considerações finais com spoilers. Eu já adianto. Esse livro é um livro que eu amava e que hoje eu odeio ele. Eu aprendi a odiar esse livro. Eu vou falar os motivos porque já nas considerações iniciais e sinopse. E caso você sinta isso e não vá ler o livro, você pode, sem problema nenhum, assistir a sessão com spoilers. Porque se você não vai ler, não faz mal saber o resto da história, já que você não gostou dela. Já que você não vai consumir ela. Considerações iniciais e sinopse. Tessa, ou Teresa, na verdade, que é o nome dela, mas ela é chamada de Tessa Young. Ela é uma menina que tá indo pra faculdade. Ela tem uma mãe problemática que ela é super protetora e ela acha que deve tomar todas as decisões pela Tessa. E ela tem um namorado que é um ano mais novo que ela. Eles se conheceram na escola e eles estão juntos desde então. Eles são como se fosse tipo o casal ídolo, assim. E todos eles nessa história, tanto o Noah quanto a Tessa, eles são muito inocentes no jeito de ser. Ou seja, eles nunca passaram dos limites de namoros, assim, né? Tipo, como que eu posso dizer sem ser banida do YouTube? O rala e rola. Ou seja, a Tessa vai sozinha pra faculdade, porque o Noah ainda não se formou na escola, então ela vai sozinha pra faculdade cursar literatura, e assim que ela chega, ela já se depara com a colega de quarto dela do dormitório, que é a Steph. A Steph, ela é uma personagem que ela é toda tatuada, ela tem o cabelo pintado, ela é bem punk, ela é toda diferentona da Tessa, assim, enquanto a Tessa é lisa, branca, que nem uma vela. Então, assim, são pessoas muito diferentes. E aí, obviamente, o grupo de amigos que elas iam andar seriam diferentes. Enquanto a Tessa conhece o Landon, que é um dos personagens que eu mais amo nessa série, inclusive tem um spin-off do Landon, que são os únicos livros dessa série que eu gosto. A gente tem a Molly, o Hardin, o Zed, o Nathan, então assim, o Tristan, são outros personagens com outra realidade. E nesse meio, eu não sei se vocês chegaram a perceber que eu mencionei o nome Hardin, que é amigo da Steph. Então, ele na fanfic da Anna Todd é pra representar o Harry, que é esse aqui, que tá super famoso agora. E aí é onde a gente começa com a nossa sinopse, né? A Tessa conhece o Hardin, e aí quando a gente pensa numa história que foi criada de uma fanfic de One Direction, e que a gente pensa que esse é um romance meio adolescente, meio adulto, assim, sabe? A gente já pensa, deu aquele clique. Gente, não deu. Eles brigaram a partir do primeiro momento que eles já se viram, eles se odiavam. E aí, conforme a história vai passando, a gente descobre que o Hardin também faz literatura, como a Tessa, o que é uma coisa que dá um conflito de personagem. E quanto mais eles brigam, mais eles se sentem atraídos. What? Tu sentiu a problemática? Assim. Então, aí, beleza, passa um pouco disso e eles acabam se beijando. E aí tu pensa, pois, mas Isa, meu amor, me conte uma coisinha. A Tessa não namorava? Sim, ela namora com o Noah, que tá lá à distância, né, na casa dele, e ela tá na faculdade beijando o Hardin. Tem um spin-off desse livro, do After, que se chama Before, no caso antes, né, que é mais ou menos a visão de todos os personagens, principalmente do Hardin antes de conhecer a Tessa. E todo o motivo de ser o nome After é que tem uma frase do livro que fala que a Tessa conhecia várias coisas, mas tudo mudou depois do Hardin, ou seja, After. E, gente, é mais complicado do que parece, porque ela começa a se aproximar do Zed, o Zed vira um bom amigo pra ela, dá pra ver que ele flerta com ela, que ele tenta ficar com ela, e mesmo sendo amigo do Hardin, o que é bem estranho. Mas então, ela termina com o Noah, que é aquele namorado dela lá,
e fica com o Hardin. Só que o Hardin é aquele tipo meio morde-a-sopra, sabe? Ele quer ficar com ela e aí 2 minutos depois ele não quer ser visto com ela em público. Ele segura a mão dela quando eles estão sozinhos e aí logo depois ele solta meio com nojo, assim. Ele convida ela pra morar com ele, ela vai e aí 1 semana depois ele quebra tudo em casa porque ele tá puto, porque ela saiu com um amigo pra tomar um café. Então, assim, a gente nota já no começo ali, pra metade do livro, que é um relacionamento abusivo. E agora, por que eu digo que eu odeio esse livro hoje se eu amava ele antes? Porque hoje eu leio muito sobre relacionamentos abusivos. Tem um livro chamado Romance Tóxico, que é incrível, ele é totalmente incrível, vou deixar a capa dele aqui. Leiam se vocês tiverem oportunidade. Por que eu não recomendo esse livro aqui pra ninguém? Porque ele não foi escrito com o objetivo de retratar um relacionamento abusivo. Vocês sabem qual que é o problema nisso? Vocês têm dimensão do quão errado isso é? Porque assim, gente, não é simplesmente que esse livro é de relacionamento abusivo. É que ele foi escrito para ser sobre romance. E aí eu, com 14 anos, primeira vez que eu li, tudo que eu pensava que eu queria era um Hardin. Que é um cara extremamente abusivo emocionalmente, que ele fica bravo com tudo, que a Tessa fica com medo dele vários momentos, tanto de ele machucar outras pessoas quanto ele machucar ela e quebrar as coisas na casa. Então, assim, não é saudável. Esse livro não é saudável. Não é um livro que deve ser lido e apreciado. Se você quer ler para entender qual que é a problemática por trás dele, ok, apoie sua decisão. Agora, se você quer ler procurando um romance, esse não é o livro. No momento em que a Tessa se apega a ele, a gente, como leitor, se obriga a se apegar também, porque a gente tá vendo a perspectiva dela. Então, como o foco narrativo é dela, a gente só entende o lado dela. Essa série que a Anna Todd escreveu são 6 livros publicados aqui no Brasil do After. Ainda tem mais 2 livros de spin-off do Landon e mais um que é o Before, que eu tinha comentado antes. Que ela não entendia isso como um relacionamento abusivo, que ela só tinha aquela coisa de bad boy, mocinha, mas que hoje ela entende muito bem e que por isso ela fez os últimos 2 livros como eles são. Ou seja, ela fez meio que uma construção de personagem, onde no começo o Hardin é um bosta, e aí conforme os livros vão passando ele vai se aprimorando e vai sendo uma pessoa melhor e vai conseguindo... Dona Todd, eu não vou te passar o famoso pueno. Não dá pra passar pueno nisso, é muito ruim. A construção de personagem do Hardin é ridícula, porque dá pra ver notoriamente que nos últimos 2 livros você se tocou de toda a mídia negativa que tava indo pro seu livro e aí você mudou como se ele fosse completamente outro personagem. Eu não gostei. Quando você escreve um estilo literário, sempre tem vários fatores que constituem esse gênero. Ou seja, tem que ter tempo, local, personagens, objetos, tudo isso é incluso e a Anna Todd, ela tem isso muito bem construído. O problema é que ela não sabe gerenciar. E aí quando eu digo que ela não sabe gerenciar é por 2 motivos. O primeiro, a sequência de livros deu muito errado no sentido de construção de personagem do Hardin. Ele não é um personagem que vai ser desconstruído dessa forma. Eu tô com raiva assim, eu tô falando grossa, eu não me importo. Assim, tu quer fazer um personagem bad boy que gosta de literatura. Ok, eu entendo. A maioria dos personagens geralmente são assim, dos bad boys, eles têm um lado sensível. O Hardin tem um lado cruel. Agora, o segundo motivo, eu vou falar dos filmes que foram lançados. Sim, foram lançados filmes dessa série. O primeiro filme lançado, pela lealdade que eu tinha pela Anna Todd, eu e a minha amiga Stephanie, a gente meio que obrigou a minha amiga Ana a ler o livro. Ela passou raiva pra caramba, porque obviamente ela já era adulta, entendia o que era um relacionamento abusivo, e eu não culpo ela porque eu sinto a mesma coisa. Mas a gente foi na pré-estreia. Foi a primeira vez que eu fui na pré-estreia de um filme, gente, e eu fui pra ver After, que foi aquela merda. E aí é onde eu digo que tem problema de gerenciamento da Dona Todd. Porque o que ela fez? Ela pegou uma obra que era mais de 18, um relacionamento abusivo, ela tinha ciência disso, e ela transformou isso para um formato onde crianças de 14 anos poderiam entrar na sala de cinema. Vocês têm noção do quanto isso é complicado? Do quanto as meninas de 14 anos podem ser influenciadas por esses filmes que muitas vezes são muito errados,
e trazem personagens errados e elas querem isso pra vida delas, como aconteceu comigo, isso é muito errado. Porque a Anna Todd, ela mudou os momentos onde tinham cenas de sexo, ela mudou onde tinha violência extrema, ela mudou onde tinham discussões muito acaloradas, onde acabava em humilhação completa da parte da Tessa, mas ela não mudou a parte de que é sim um relacionamento abusivo, só que foi retratado de uma forma mais leve. Então as crianças de 14 anos, quando sentaram do meu lado, eu fiquei apavorada. Perguntei, cara, como é que vocês conseguiram entrar? Não, é pra 14 anos. E aí depois, obviamente, eu fui pesquisar, porque eu achei o filme uma merda, porque inclusive o maior plot twist da história inteira, ela mudou. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei muito brava, muito irritada, fui pesquisar e a Anna Todd estava nas gravações o tempo inteiro. E eu acho que esse é um dos piores livros que eu posso ter na minha estante. Eu tenho por pura lealdade a quem eu era quando eu tinha 14 anos, pra eu realmente, e eu não vou falar eu não vou falar com humildade aqui, realmente exaltando o meu crescimento pessoal, quando eu tenho em vista quem eu era quando eu tinha 14 anos e quem eu sou agora. Porque hoje eu consigo diferenciar quais são os livros problemáticos e quais não são, o que é uma coisa errada e uma coisa que é certa, que na época eu não conseguia. Então, gente, isso foi a parte de considerações iniciais com sinopse. Eu sei que isso não foi uma recomendação de leitura, foi mais um padecer sobre o que eu sinto sobre esse livro, agora que vai lançar o terceiro filme. Eu me recusei a ver o segundo, eu vou me recusar a ver o terceiro. Então agora vamos para a sessão com spoilers e considerações finais. Caso você não vá a esse livro, por favor, continue assistindo esse vídeo. Se você vai sair por qualquer motivo que seja, eu já te lembro, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito. Eu tô com uma meta de 100 inscritos agora, então pra mim isso vai ser muito, muito importante, tá? Considerações finais e spoilers. O livro é todo errado. Todo errado. A Anna Todd tentou fazer uma coisa e errou demais, errou rude, e ela não teve a simplicidade e a humildade no caráter dela de chegar e falar: gente, eu errei. A partir de hoje, não tomem esse livro como um romance, tomem esse livro como alguma coisa de relacionamento abusivo e fiquem longe disso. Não, ela não conseguiu fazer isso. Agora eu vou falar pra vocês. Esse é o primeiro livro da série. Então eu vou falar pra vocês o primeiro plot twist, no caso o plot twist final deste livro, que é o primeiro da série. E aí os outros, se vocês tiverem interesse em saber, o que eu acho pouco provável depois desses spoilers, mas se vocês tiverem realmente interesse, continuem lendo, procurem na internet, vocês vão ver. O twist desse livro é que, lembra que eu comentei lá no começo do livro que o Noah e a Tessa nunca ficaram íntimos? Exatamente, ela estava se guardando pro casamento e ela resolveu dar a virgindade dela para o Hardin. Quando isso acontece, eles têm meio que uma conexão, aí tu pensa, não, agora vai, agora o Hardin vai parar de ser um babaca. E aí acaba que fica naquele vai e vem ainda de briga e volta, e ciúme volta, e briga e volta, e ciúme volta. E aí, gente, acontece um monte de merda, porque no final tu acaba descobrindo que o Hardin só tirou a virgindade da Tessa por conta de uma aposta. Sim, uma aposta. O Zed dava em cima da Tessa também, e aí eu lembro que eu fiquei estranhando isso, porque o Hardin e o Zed eram super amigos, e aí eu estranhei muito, muito isso, e aí no final fez sentido, porque o Hardin tinha uma aposta com o Zed sobre quem que ia conseguir tirar a virgindade da Tessa primeiro. O Hardin conseguiu, pegou a camisinha, pegou os lençóis ensanguentados e levou para os amigos verem que ele tinha ganhado a aposta e ganhado o dinheiro que todos tinham colocado no bolão. Inclusive a Steph, que é a melhor amiga da Tessa na história, assim. Então, gente, isso é muito problemático. O livro acaba com a Tessa indo embora, o Zed dando carona pra ela ir pra casa da mãe dela. Assim, eu entendo ela querer se afastar do Hardin, eu acho certo o livro ter terminado assim, mas ao mesmo tempo, poxa, o Zed? Tu pediu carona pro Zed? Cadê o Landon? Por que tu não liga pro Landon? Então, assim, vocês entendem o quão problemático esse livro é? Ele é tido como um romance.
e não sobre uma história de um relacionamento abusivo. Ele é muito errado. Este livro não deve ser lido como um romance. Pelo amor de Deus. Vocês têm noção que na época que eu li esse livro pela primeira vez, tudo que eu queria era um Harding? Isso é muito errado. Muito errado. Porque essa é só a ponta do iceberg. Vocês não têm noção do que acontece nos outros livros. É uma treta atrás da outra, um plot twist atrás do outro, que tu fica com mais raiva da Tessa do que do próprio Harding, mas tu entende a Tessa estar ali porque é um relacionamento abusivo. O grande ódio que tu tem pela Tessa, na verdade, não é direcionado à personagem, é direcionado à autora, porque a autora colocou a personagem nessa posição de tratar aquilo como se fosse um romance, ao invés de estar sofrendo pelo que estava acontecendo. Ela não tratou uma vítima de relacionamento abusivo como uma vítima de relacionamento abusivo, justamente porque ele foi escrito para ser um romance. E aí é aí que eu deixo a minha indignação para vocês. Eu não recomendo esse livro para ninguém, a não ser que você queira ler sobre relacionamento abusivo. Se você queira estudar mais sobre o assunto, lê esse livro, tu vai ver que é um relacionamento abusivo esquisito, vai ser um relacionamento abusivo, mas não vale a pena. Vai estudar outros livros, lê Romance Tóxico, que eu recomendei antes, vai ler relatos sobre pessoas, documentários, assista documentários. Não dê seu dinheiro para esse livro, porque ele não presta. Diferentemente do livro do spin-off do Landon, que é muito maravilhoso. Agora, com isso, eu deixo o meu beijo, o meu tchau. Decepcionadíssima com a Dona Todd, porque eu era apaixonada por ela e hoje eu caí na real hoje. Hoje, no caso, faz um tempo já, mas eu queria trazer esse livro para vocês também, porque eu vejo muitas meninas que são próximas de mim pegando esse livro para ler e assim, elas têm 14, 15 anos, elas não podem pensar nesse livro como sendo uma história de amor, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês o meu beijo, a minha não recomendação desse livro. Um beijo e tchau!